Bem, então, bom dia a todos, muito obrigado pela presença. Meu nome é Clarissa, eu integro a equipe curatorial do MAR e a gente está especialmente feliz hoje por abrir Linguagens do Corpo Carioca, a Vertigem do Rio. É uma exposição que tem feito o MAR dar um passo além do que ele tem feito ao longo dos últimos anos. É sempre uma experiência extremamente enriquecedora lidar com um novo repertório de imagens, uma nova experiência do espaço, a partir da contribuição de cada um dos autores e curadores e pessoas da equipe que se integram ao MAR a cada projeto. E é por isso que, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que fizeram parte desse projeto, enfim, tanto a equipe MAR, que se dedicou profundamente em todas as suas diversas equipes a que a exposição acontecesse, e também os convidados, enfim, da arquitetura, da curadoria, da pesquisa, enfim, vou deixar que os curadores falem mais detalhadamente sobre isso. E queria apresentar a vocês Milton Guram, que é um dos curadores da exposição. Paulo Herkenhoff está chegando, não sei se vocês acompanharam hoje, ele estava em Buenos Aires ontem para viabilizar a vinda do Abaporu de Tarsila do Amaral para a nossa próxima exposição. Então, está chegando em alguns minutos e a gente vai começando com o Milton. Como vocês sabem, quem costuma vir aqui, a ideia da conversa de galeria é uma conversa, de fato. Então, por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas, para interagir. Nós temos aqui vários dos artistas e autores presentes na exposição. E é importante também aproveitar essa presença, contar com depoimentos, enfim, compartilhar com eles um pouco dessa mostra. Obrigada a todos. Milton. Bem, muito bom dia a todos e a todas. Muito obrigado pela presença. Como a Clarice disse, essa é uma exposição especial para o MAR, pelo tipo de proposta expositiva e pelo volume também de obras expostas. Nós temos 828 obras de 164 autores diferentes, e eu posso assegurar a vocês que isso é um esforço de produção ímpar. Eu tenho 40 e poucos anos de fotografia e esse ano faz 36 anos, fez agora em abril, 36 anos que eu organizei a minha primeira exposição. E em 36 anos de curadoria, eu trabalhei com muitos museus no Brasil e no exterior. E eu confesso a vocês que eu nunca encontrei uma estrutura, uma disposição, uma dedicação e uma capacidade de resolver problemas como eu encontrei nessa curadoria aqui do museu. Eu fui convidado no começo do ano pelo Paulo Herkenhoff para trabalhar na curadoria junto com ele. Foi um convite bastante generoso, porque junto com o convite para trabalhar na curadoria, ele também propôs que essa exposição integrasse o Foto Rio, o que para nós é um aporte extremamente gratificante e honroso. E, na ocasião, o Paulo já tinha essa ideia, a exposição já tinha o título Linguagens do Rio, e já tinha a ideia de usar o corpo como uma forma de apresentar a cidade, né? E, então, essa ideia foi sendo desenvolvida, ele já tinha uma divisão por núcleos, e eu digo isso não só para acreditar a César o que é de César, a Paulo o que é de Paulo, mas para poder explicar para vocês o processo curatorial, porque a partir daí começou um grande brainstorm, né? E nesse brainstorm, nessa discussão, entraram muitas pessoas que eu gostaria de citar aqui, né, de acreditar. A principal delas é a Clarissa, que, como gerente de conteúdo, foi fundamental para alavancar ideias, aprofundar ideias, corrigir distorções. Ela foi aquele olhar que estava dentro, mas que, ao mesmo tempo, estava fora. Uma exposição desse porte não pode ser desenvolvida sem uma pesquisa de imagem
absolutamente poderosa e profunda, e eu acho que cabe acreditar. Essa pesquisa teve a cargo da Ana Bartolo para as imagens fixas e para o Remier para as imagens de vídeo. Toda essa pesquisa de imagem, ela foi acompanhada de perto, foi apoiada, foi materializada com um trabalho muito dedicado da Júlia Baker e dos estagiários que estão na gerência de conteúdo do museu. Eu acho acho importante dizer, porque o prazo em que essa exposição foi feita foi muito curto, não é? Para vocês terem uma ideia, essa exposição se materializou nas últimas 4 semanas. Materializar é o seguinte, é definir até o fim como entra, com que entra, é conseguir o licenciamento de todas as imagens, é negociar com todos os fotógrafos. E nós agradecemos aqui vivamente a generosidade e a compreensão dos fotógrafos na cessão da imensa maioria de obras dessa exposição. É impossível colocar numa planilha 825 obras, gente. Isso aí não há museu no mundo que consiga. Então, nós recebemos a cooperação dos fotógrafos, né, como um tributo ao esforço que o museu vem fazendo e um tributo à possibilidade da cidade se mostrar através do corpo. Bom, para que isso se realizasse, nós contamos também com, em tempo recorde, em pouco mais de 10 dias, a Joana Collier e a sua equipe, o Sol, o Rafael, transformaram todas essas obras em vídeos, cada uma com uma solução diferente, né? E essa solução diferente de cada uma quase levou à loucura, ou teria levado à loucura, o Pedro Évora, a Olívia e a equipe, se eles não tivessem a competência que tiveram para resolver esse problema desse jeito que está aqui. E para esse negócio ficar em pé, a equipe de produção do museu trabalhou dia e noite, não é? Eu não posso citar todos, até porque são tantos que eu vou me confundir, mas eu quero expressar o nosso agradecimento ao Daniel, à Estela, à Mariana, à Hanna. A gente sabe que o diabo mora nos detalhes, e o Espírito Santo também. E eles estiveram em todos os detalhes, consertando, corrigindo, na comunicação, isso é ímpar. O pessoal da comunicação conseguindo matéria no jornal, divulgação, tudo isso. Então, vão feitos esses agradecimentos, e eu fiz com bastante sentimento, porque, como eu disse, eu nunca vi isso, e nós não faremos essa exposição em lugar nenhum, viu? Até pelo prazo. Se a gente estivesse na Alemanha, nos Estados Unidos, em qualquer país europeu, jamais um negócio desse ficaria em pé em 3 meses. E uma exposição dessa lá fora demora 3 anos, né? Então, isso aí conta também. Bom, vamos lá. A ideia central é que o indivíduo carrega no seu corpo a sua primeira forma de expressão, gestual. E o primeiro diálogo do indivíduo com seu corpo é com seu próprio corpo. A seguir, tem o diálogo do corpo do indivíduo com os outros corpos, o corpo coletivo. E esse conjunto de corpos individuais e de corpos coletivos dialogam com o corpo social mais amplo, com a urbanidade, com a noção de urbes. E é esse diálogo que a gente pretende expressar aqui e, através desse diálogo, apresentar a cidade do Rio de Janeiro no momento em que ela vai ganhar a sua maior visibilidade, sei lá, desde a exposição de 1922, ou talvez desde a Copa do Mundo de 50, não é? Que são esses Jogos Olímpicos. Então, é através da gestualidade, da gíria corporal, que nós procuramos demonstrar isso que está aí. E procuramos demonstrar isso que está aí de 1565 até ontem. Ou seja, é uma exposição que ela tem um partido curatorial diacrítico de 500 anos. E aí nós recuperamos algumas coisas que a gente às vezes passa direto.
Nós somos uma cidade cosmopolita, somos uma cidade europeia. Está aí a Praça Paris, o Teatro Municipal, a antiga Avenida Rio Branco, que nós tivemos a capacidade de destruir, não é? Nós somos uma cidade europeia, mas essa cidade nasceu indígena. Ela é fruto da maior batalha naval de canoa e arco e flecha da história da humanidade, creio eu. Depois ela só foi se consolidar com a destruição de Uruçu-Mirim pelos outros índios, brigando uns com os outros, Termim Menor, mais Tupinambá, um apoiando o francês, outro apoiando o português, e sobrou o quê? Sobraram alguns milhares de índios e 14 portugueses. Então, vocês imaginam a quantidade de filho de índio que ficou nessa cidade, porque não tinha nenhuma portuguesa. Depois, uma outra coisa que a gente fez questão de enfatizar é que dos 10 milhões de africanos que chegaram vivos às Américas, 4 milhões vieram para o Brasil e desses 4 milhões, 60% entraram pelo Rio de Janeiro. O que faz dessa cidade, simbolicamente, porque não entrou só na cidade, entrou talvez de Mangaratiba até Cabo Frio, mas passou pela aduana por aqui de alguma maneira, o resto foi contrabandeado, porém, de qualquer forma, essa cidade é o maior porto escravagista da história da humanidade, simbolizado hoje no Cais do Valongo, que está sendo candidato, a candidatura está apresentada pelo Estado brasileiro à Unesco como Patrimônio da Humanidade. E nós esquecemos isso. Quando o rei chegou aqui, em 1808, 70% dos habitantes da cidade eram africanos ou crioulos, livres ou libertos. E nós passamos por cima, nós fomos branqueando a nossa memória, a nossa construção de identidade, porque interessava. O Rio foi capital da República, antes disso foi capital do Império, antes disso foi capital do Reino Unido de Portugal e Algarve, antes foi capital do Reino de Portugal, é a única cidade fora da Europa que foi capital de um reino global europeu. Nenhuma outra cidade foi. Antes disso foi capital da colônia. E nesse processo, nós fomos construindo, branqueando, refazendo, bricolando a nossa identidade. E é isso que a gente quer mostrar aqui. Aqui vocês vão encontrar os índios do Theodore de Brie, numa gravura de 1590 e poucos, até hoje. E eu vou dizer uma coisa, se a gente tivesse tempo, estaria nessa exposição a tragédia dos 33, com aquela menina, porque a exposição não escondeu nada, a exposição foi buscar tudo, ela foi passo a passo isso que está aí, e nós partimos do princípio de que o Rio de Janeiro foi, por esses 350 anos de protagonismo, foi uma espécie de grande liquidificador da raça. Aqui se misturaram todos os sotaques, todas as manias, todas as comidas, todos os medos e todas as esperanças do país. E aqui elas foram adaptadas, refeitas e retransmitidas para o país inteiro. Aqui elas foram corrigidas, reinventadas. E nós procuramos dar um roteiro disso que está aí. Inclusive, dando expressão às mais diversas, quer dizer, dando voz, dando visibilidade às mais diversas formas de expressão. Nós temos gravuras, nós temos desenhos, nós temos fotografias analógicas digitais, nós temos extratos de filme, nós temos vídeo de autor, nós temos obras físicas e temos outras projetadas. Nós temos autores absolutamente consagrados e novos autores que estão dando o primeiro passo. Uma das fotos mais extraordinárias da exposição, que é a foto que está no jornal de ontem, por exemplo, do Fábio Teixeira, eu acho que é a primeira vez que o Fábio Teixeira, não sei se ele está aí, eu não vi ainda, mas que ele é publicado com esse tipo de destaque, não é? E a foto dele está lá por quê? Porque é extraordinária, gente. Isso aqui é republicano, é democrático, é o Museu de Arte do Rio de Janeiro. A foto é boa, pimba, emplacou, está lá. A gente tem artistas consagrados como Arthur Omar, Rosângela Renaud, Bruno Veiga, Rogério Reis, Anne Stuart. Devo estar esquecendo uma opção, porque a minha cabeça é um mingau, mas enfim, eu quero dizer que nós temos uma gama enorme
de representação, de expressão pessoal da cidade do Rio de Janeiro, e até de fora. Me lembrei agora que tem o Eustáquio Neves de Minas, embora o trabalho dele tenha sido feito aqui, Carlos do Valongo. Então, e como é que tudo isso se organizou? Bom, são organizados em núcleos, que eu certamente vou me atrapalhar, porque, inclusive, tem a emoção do momento, mas cada núcleo organiza, sistematiza um tipo de intervenção e um tipo de mensagem. Nós agrupamos possibilidades, como isso aqui, ó, os corpos cosmopolitas e locais, porque essa cidade é cosmopolita. Não é a única do Brasil, Salvador também é, Recife também é, mas essa cidade é cosmopolita. Ela é capaz de fazer isso, ela é capaz de fazer aquilo. Aquilo ali é anos 40, hein? É a luz deu fogo, né? É pitoresco, né? Então a gente tem essa cidade, a gente dá a sequência. Isso aqui tem 10 anos de diferença. É tudo igual, o chão é o mesmo, a cadeira é a mesma, a menina é a mesma, mas ela não é. Aqui ela está grávida, já tem o tríptico aqui, porque a criança nasceu, né? Então isso é uma cidade que gerou personagens extraordinários, como Madame Satã, que acabou de passar aqui, o Rei Dom João, a Sunguinha do Gabeira. Então a gente vai recuperando, ao lado de coisas novas, imagens que fazem parte da construção do nosso imaginário. Quer dizer, no mesmo momento que o Caetano estava fazendo a música dele, do Calção Corpo Aberto no Espaço, o Alair Gomes estava registrando para sempre o que é esse calção Corpo Aberto no Espaço, com as suas sonatinas. Nós temos 3 aqui, e são inéditas, da Biblioteca Nacional. E aí vai seguindo, nós temos o Corpo Teleco-Teco, as notações afro, né, que mostra essa matriz africana, e o Corpo Teleco-Teco é a transformação dessa matriz africana num outro produto novo, que não existia na África, que não existia em lugar nenhum. Apesar do Vinícius ter feito uma música dizendo que o samba nasceu lá na Bahia, a gente sabe que ele nasceu na Pedra do Sal, da mesma maneira que a capoeira, que dizem que é lá na Bahia também. O baiano Evandro Teixeira, que me perdoe, mas Duralex e Sedilex. Então a gente vai recuperando, a gente recuperou as tradições de raiz africana, a transformação dela no Teleco-Teco. Entre as duas nós estamos expondo as gravuras do Debré, porque do Theodore Debré, porque nada é perfeito, viu, gente? Mas é um diálogo ótimo, porque ele faz par com o homem cordial, que foi que permitiu ou que colaborou para essa transformação da matriz africana no Teleco-Teco. E aí nós temos os corpos metropolitanos, nós temos corpos vorazes, em que a matriz indígena é colocada de forma muito inteligente, porque nós vamos da antropofagia ritual, daqueles que acreditavam que os grandes homens não mereciam ser comidos pelos vermes, mereciam ser comidos pelos seus semelhantes, como um tributo à honra, à dignidade e à força daqueles heróis. Então nós vamos dessa antropofagia ritual à terrível, à perversa e à espúria a antropofagia social, que permite coisas como a chacina da Candelária, como a chacina de Padre Miguel, contra os horrores da vida cotidiana que a gente está assistindo agora, inclusive esse último episódio dos 16 mais 33. Aliás, em frente aos corpos vorazes, nós temos o trabalho de um português, João Pina. E é muito legal, que aliás ele está aqui em algum lugar. E não é porque ele está aqui que eu vou falar isso, até porque eu já falei para ele. Está aqui, olha, ele aqui. Né? Porque ele vem com um olhar estrangeiro, mas é o olhar do irmão, aquele irmão que saiu, que foi embora morar em outro país quando era bebê e voltou e está olhando a nossa família. Ele não é completamente estranho às coisas que acontecem nesse país, como, aliás, nós não somos estranhos às coisas que acontecem em Portugal. Aliás, foi em Portugal que foi adquirido pela nossa benfeitora Thaís Lima, me parece, né?
aquelas gravuras do Theodore de Brie que estão lá, né? Então, o olhar, o estranhamento do olhar do João, combinado com a compreensão absoluta do que está acontecendo, gerou um painel de imagem único. Por isso ele ganhou uma parede inteira, está lá, pode olhar. Aliás, uma parede inteira, e ele ainda pegou uma bandazinha aqui, tu sabe como é que são os portugueses, né? Bom, pegou uma bandazinha ali e fez. Então, gente, assim nós fomos construindo isso que está aí, né? E olha, nós não tivemos medo de assumir que essa cidade é triste e melancólica também. E aí eu faço mais uma vez tributo ao Paulo Reckenhoff, porque eu disse para ele, mas vem cá, o Rio é alegria, o Rio é festa, é carnaval, o principal destino gay do planeta, e tu vem com melancolia. Ele disse, pô, e Machado de Assis? Eu digo, Machado de Assis, ele nos legou a essência da construção da identidade dessa cidade na transição do Império para a República, apesar dele ter feito vista altaneira a questão da escravidão, literalmente, o drama e a perversidade da sociedade escravocrata estão entranhadas em cada linha e de uma linha para outra do trabalho do Machado de Assis. E tudo é triste. E aí nós fomos buscar o trabalho da Ana Kahn, Bala Perdida. Eu não vou falar do trabalho, ele está ali. E para dialogar com o trabalho do Ana Kahn, nós fomos pegar o Mão na Lata, organizado pela Tatiana Altberg, que está por aí em algum lugar também, não sei bem onde, não é? Que são fotografias feitas com câmera sem lente, com latas, pinhole, por adolescentes da comunidade da Maré. Bom, eu acho que era isso que eu queria colocar para vocês. Eu gostaria que o Paulo tivesse chegado já, mas eu sei que ele está a caminho. Como vocês sabem, e a Clarissa falou, ele foi em missão especial em Buenos Aires para fazer o resgate simbólico de uma obra brasileira que jamais teria ido para lá. Eu acho que se algum dia nós tivermos um grande enfrentamento com nossos vizinhos do Sul, vai ser pela definição do Abapuru. Mas ele conseguiu um empréstimo, estamos muito felizes, e foi difícil sair de Buenos Aires, chegar aqui, papapau, então ele está a caminho. Eu lamento muito que ele não tenha chegado, mas eu vou agradecer, então, a presença de vocês. Posso dizer que nós temos vários microfones aqui, nós temos muitos autores, e eu gostaria de convidar os autores não sei, darem algum tipo de depoimento. Essa nossa fala está sendo gravada, não é? E nós estamos aqui construindo memória. Então eu não sei, mas eu gostaria de convidar o João, que está aqui perto, e que fala um português impecável, para que ele nos dissesse 2 ou 3 palavras sobre a sua obra, como estímulo para os outros autores que se interessarem fazerem o mesmo, assim a gente vai construindo um pouco da memória da exposição. João, você me faz esse favor. Bom dia a todos. Obrigado ao Milton, e acho que depois de todas estas palavras do Milton não me resta muito para dizer, para além de constatar o óbvio. Nós, e eu incluo-me nisso, apesar de não viver no Rio de Janeiro, vivemos numa cidade conhecida como uma cidade maravilhosa. De facto, é uma cidade maravilhosa, mas com um lado muito sombrio e com um lado, eu acho que talvez não muito esquecido, mas dramaticamente afastado da realidade de quem decide, que é a classe média alta e a classe política deste país, e obviamente a classe alta. E é um país, ou melhor, é uma cidade e um país onde 50 mil pessoas são assassinadas por ano. Eu dediquei-me a fazer as contas. Entre o ano de 2000 e o ano de 2010 existiram 570 mil assassinatos no Brasil.
570 mil assassinatos é 1/5 da população portuguesa em 10 anos. Portanto, para mim, enquanto português, enquanto falador desta língua, e peço desculpa se alguém não entende, eu tento falar devagar, mas de vez em quando eu animo, então é mais difícil para vocês. Vim para o Brasil há 10 anos atrás, para o Rio há 10 anos atrás, e vinha com a construção clássica de um português de classe média que passou a sua infância a ver novelas da Globo. Então a Cidade Maravilhosa começava do túnel Rebouças para baixo. A Cidade Maravilhosa era só gente bonita e elegante que passeava pela praia de Ipanema e de Copacabana e do Leblon, e pouco ou nada se conhece do lado de lá do que é a dura realidade de, estima-se, 3 milhões de pessoas que vivem em favelas no Rio de Janeiro, da violência gerada não só pelo tráfico, mas pela polícia e pela sociedade que consome e que estimula essa violência. E eu comecei a olhar para isso no início de uma perspectiva muito fotojornalística, a querer ir atrás do que estava a acontecer, de operações policiais, de falar com o tráfico, de falar com as pessoas que viviam nestes lugares, para depois tratar de eu próprio entender o que é que estava aqui a fazer e porque esta minha curiosidade mórbida em ir olhar para estas realidades. E esse processo, quase 10 anos depois, continua. Por isso é que eu estou cá, continuo a trabalhar neste assunto. E fiquei muito contente e honrado pelo convite do Paulo e do Milton para expor aqui hoje. São 12 imagens, que é uma prévia deste trabalho que está aqui. São imagens cruas, diretas, a preto e branco, que contrastam com outras visões da cidade e que claramente é um olhar estrangeiro, mas como o Milton disse, estrangeiro mas não estranho. Isto, para mim, o Brasil diz-me muito, mesmo antes de eu cá ter chegado, pela influência brasileira, pelas idiosincrasias que são absolutamente cruzadas entre Portugal e o Brasil, e eu chego aqui e reconheço-me e sinto-me em casa com uma grande facilidade. Isso para mim é assustador, porque eu sei de Portugal há muitos anos, e então também tenho que sair de vez em quando daqui para me sentir menos à vontade. Mas pronto, obrigado a todos, é extraordinário que às 11 horas da manhã o museu esteja cheio de pessoas a ver uma inauguração. Isso para mim é uma enorme novidade. E obrigado por terem vindo. Obrigado, João. Um dos aspectos que eu passei corrido aqui na minha apresentação é que nós procuramos, com essa exposição, criar um clima em que o visitante seja abduzido pela dimensão mágica da vida. E nós, então, trabalhamos com diversos tipos de expressão, fílmica, fotográfica, plástica e tudo. E um trabalho que eu acho que merece destaque, bom, todos merecem, mas é tanta coisa, mas eu disse que essa cidade nasceu indígena e os índios todos desapareceram no século XVI. Mas eles foram recriados. Aqui nessa cidade tem o mais importante, aliás, o único museu de fato, sobre a cultura indígena, que é o Museu do Índio. E esse museu vem sendo recuperado e aperfeiçoado, e hoje ele é um orgulho dessa cidade. Né? Eu não vou citar o nome do diretor, José Carlos Levinho, para não lhe criar constrangimento, mas ele, em parceria com o Mar, abriu o caminho para uma obra que eu devia conhecer, mas que tinha me escapado, que é um trabalho extraordinário, feito pelo fotógrafo Paulo Múmia do museu, em que ele colocou índios atuais, que não são os que viviam aqui, e refotografou-os nos locais em que viviam os antigos indígenas dessa cidade. Com isso, ele criou uma metalinguagem de ressurreição. E eu queria saber, em algum lugar aí está o Paulo Múmia, se ele não poderia nos dizer 2 ou 3 palavras sobre esse trabalho dele. Paulinho, por favor. Pode ser, sou muito bom de falar, não. Bom, esse trabalho foi fruto de uma pesquisa grande também, que a gente fez em cima do material do Bessa, de fazer a primeira localização, né, na cidade dos antigos aldeamentos. E através daí a gente foi mapeando e foi fotografando e só. E sei lá. Sou muito bom de falar. Não, muito bem.
Obrigado, Paulo. Não sei se mais algum autor gostaria de falar alguma coisa sobre a sua obra. Ah, claro, Evandro. Eu falo daqui ou falo de lá? Vai lá. Bom, muito obrigado pela concessão da palavra. Olha, eu fiquei surpreso quando a Júlia me mandou um e-mail dizendo que queria meu material, que ia haver essa exposição, que eu estava na China, expondo onde cheguei anteontem. Não sabia. Realmente foi uma surpresa encontrar trabalho belíssimo de autores antigos, fotos antigas, como a Elvira Pagan, que eu estou ali sensibilizado com a foto dela. Eu a conheci, mas não fotografei. Chacrinha e tantos outros novos, Carolina, minha amiga Maria Carolina, que tem um trabalho belíssimo. Eu estou expondo aí sobre a ditadura, sobre o carnaval, sobre futebol, a paixão do Brasil, que tem foto minha no Morro do Alemão. Aquela foto também foi impressionante, que eu subi ali sobre domínio das armas ali, com permissão dele para fotografar, e ele dirigia uma câmera, pular de lá, pular de lá. E as fotos foram feitas para esse livro, Futebol, a Paixão do Brasil. O Guran falou muito bem de tragédia, mas ele esqueceu de falar do massacre de Vigário Geral, que foi um dos grandes massacres também, onde foram mortos 21... Cissa, querida, minha editora. Foram mortos 21 pessoas da comunidade que não eram traficantes, que foi na época, em 90 e 80, quando não lembro agora, 86 ou 98, acho que foi 86, não lembro. E foi um grande massacre que a imprensa da época trabalhou muito em cima disso, mas eu acho que essa exposição aqui realmente me surpreendeu. Me surpreendeu pela qualidade de imagem antiga, imagem moderna, de autores novos, autores antigos. E eu não esperava de estar aqui expondo aqui nessa exposição tão brilhante que o Museu Mar, eu já expus aqui 6 meses, durante 6 meses, uma grande exposição minha, que o Paulo fez aqui. E esse museu realmente se propõe a trabalhar e mostrar a importância da fotografia no Brasil. O Guran falou uma coisa muito bem, que jamais no mundo, museu nenhum da Europa ou da China, onde eu estive, ou de qualquer lugar, faria uma exposição dessa em 2 meses, 1 mês. Uma exposição que tem foto aí da semana passada, e realmente eu estou surpreso e quero parabenizar a todos, ao Paulo, ao Guran, a todos, a Clarissa, minha amiga, por terem montado uma exposição tão brilhante como essa, e com autores tão famosos, autores antigos, conhecidos e novos também. Eu quero parabenizar a todos. Muito obrigado. Bem, eu não sei se mais algum autor gostaria de falar. Eu queria convidar o Igor Vigor para ele nos falar um pouquinho da sua obra, porque até agora só falaram fotógrafos. Está aí o Igor em algum lugar? Já foi, será? Não está mais. Bom, não sei se o Arthur Omar, que estava vindo, se chegou, não chegou. O Igor está aí? O Igor, você... Tá aí? Igor, você não quer nos dizer 2 ou 3 coisas sobre a sua obra? Oi, gente, obrigado. Queria agradecer a presença de todos. Terça-feira, 11 da manhã, com a presidente Vargas do jeito que tá difícil mesmo, e ver assim a galeria cheia é sempre gratificante. Para quem não sabe, não me conhece, meu nome é Igor Vidor, eu estou com 3 vídeos aqui na exposição, estão ali no cantinho, e são trabalhos feitos recentemente, desde 2015. O último se trata de um vídeo feito na Vila Autódromo, que é uma comunidade que tem sido removida por conta da construção do Parque Olímpico, e na qual eu faço levantamento de peso olímpico dentro da casa das pessoas. Eu tenho a felicidade de receber 2 dessas pessoas aqui, que é a Maria da Penha e a Natália. Queria uma salva de palmas para elas, por favor. E o vídeo apresenta um pouco essa relação do ruído das Olimpíadas dentro da vida dessas pessoas, que tem uma comunidade que tem concessão de uso
do território e fornecida pelo Estado desde 92 e mesmo assim têm sido retiradas. Foi um trabalho de preparação grande, de pelo menos 2 anos e meio para a execução e viabilização desse filme. Eu tenho aqui também o técnico de levantamento de peso olímpico, Rodrigo, que me ajudou a chegar nesse condicionamento para conseguir levantar esse peso, mas que, de alguma forma, eu acho que eu consigo criar um paralelo e uma metáfora sobre esse peso simbólico que Penha, que Natália, e que são 700 casas lá que foram removidas, têm lutado durante esses 2, 3 anos para conseguir permanecer no território. Penha sempre me disse qual é o valor da minha história, né? Apesar dos vários aliciamentos por parte de muitos agentes públicos tentando tirar essas pessoas dali, a relação com o território era muito importante. Então, quer dizer, eu sempre me perguntei, diante de tudo isso, por que essas pessoas ainda resistem, ainda querem ficar ali. Então, a memória, de fato, é algo que a gente precisa estudar, e a relação, o vínculo que a gente tem com o território é algo que nos leva a esse tipo de resistência simbólica e física também, porque no caso deles, enfim, acaba sendo isso. E acho que o vídeo tenta perpassar um pouco esse ruído entre Olimpíadas, direitos e essa coisa mais poética sobre aquilo que é a relação com a gravidade e tudo mais. Acho que o outro vídeo fala um pouco. Eu estou com os Mylon e o Lucas estão aí também, devem estar deitados ali, mas são celebridades hoje. Os meninos fazem parte de um outro vídeo, do qual eu fui convidado por uma das disciplinas do Parque Lage, onde eu tinha uma bolsa ano passado, a fazer uma intervenção no aterro do Flamengo. E um mês antes desse convite, eu havia presenciado a perseguição de um garoto na Glória, um garoto negro com bolinhas de tênis que faziam malabares, por 5 policiais, 2 viaturas, 2 agentes do Conselho Tutelar, viatura do Conselho Tutelar e mais alguns cidadãos que se juntaram a essa perseguição aos gritos de pega e pega. Depois de bastante agilidade desse garoto em desviar de todos eles, perdeu os chinelos, escorregou e foi pego. Me aproximei do agente social perguntando a ele por que ele estava sendo preso, se ele tinha roubado alguma coisa, e a resposta que veio até mim foi que ele era um suspeito em potencial. E aí, quer dizer, o que legitima a presença desse corpo em deslocamento num lugar voltado para a prática do lazer e para a corrida? Me predispus a ficar uma semana lá tentando estabelecer um contato com esses garotos, que já não estavam mais lá, e vi outras coisas bem bizarras acontecendo, e convidei o Lucas, o Mylon e o Rafael para participar do filme, e propus que eu trocasse os meus tênis de corrida com eles, os meninos, e a gente pudesse passar uma tarde correndo junto. E a gente fez isso lá, os meninos negros, sem camisa, e a gente correndo e me perguntando, bom, o que pode acontecer, e o que aconteceu que a gente estava prevendo, abordado pela polícia, mesmo com, enfim, tênis novos, bermudas novas, e normalmente o que já acontece nessa cidade. Eu lembro de uma fala do Lucas, quando foi abordado por um dos outros artistas nessa intervenção, que perguntou para eles, até acho que tentando se aproximar dos meninos de algum jeito, bom, e aí como foi, né, vocês sentiram essa coisa do preconceito? E o Lucas falou, olha só, isso aí faz parte da nossa realidade, todo dia, e eu não posso ser amigo do Rafael e do Mylon e a gente andar junto, né? O próprio retorno dos garotos depois dessa performance foi bastante preocupante para mim, porque um mês antes um garoto tinha sido, na região onde eles moram, que é em Santa Cruz, um mês antes um garoto tinha sido morto pela polícia por estar portando um tênis novo, e havia suspeita de que, obviamente, aquele tênis deveria ter sido comprado com dinheiro do tráfico e ele não podia ter trabalhado para ter aquele tênis. A relação com os meninos
ela já é também de uma longa data, pelo menos de 1 ano e meio, quase 2. Num trabalho que a gente tem feito, os meninos trabalham aos sábados, na semana eles estudam, aos sábados eles fazem malabares no sinal na Barra da Tijuca e no Recreio. Então eu tenho feito algum trabalho de troca dessas bolinhas, dou novas, eles me dão as usadas e a gente tem feito coisas juntos aí. E um terceiro filme é um filme realizado com o Silvio de Camelis Borges, que é um parceiro de trabalho, em que se apresenta 2 sujeitos jogando frescobol numa plataforma no meio do mar. Acho que é uma visão mais poética sobre a paisagem e a paisagem do Rio de Janeiro e essa relação da manutenção de um projeto, de um esporte que não tem vencedor nem vencido, mas senão manter aquela bolinha circulando. De alguma forma, o esporte atravessa a minha produção pelo fato de ter sido um atleta profissional e ter abandonado isso para, de alguma forma, me tornar artista. E talvez esse tenha sido o meu primeiro trabalho, hoje eu costumo pensar que esse talvez tenha sido o meu primeiro trabalho como artista, sob o ponto de vista político, assim, né, do abandono do futebol por conta da corrupção e dos aliciamentos. Enfim, isso tem atravessado de algum jeito minha produção. Acho que é isso, Guran. Tentei ser o mais breve possível. Obrigado. Bom, minhas amigas, meus amigos, acaba de chegar o Paulo Reckenhoff, então eu vou convidá-lo a cuidar desse microfone. Paulo, por favor, você estava sendo esperado. Esse é o homem, o autor. Acaba de chegar, eu acho, né? Obrigado por esse acaba de chegar. Bom, queria então saudar a todos, agradecer aos artistas que participam e colocar que essa é uma exposição experimental que visa a pensar o corpo no Rio de Janeiro e, na verdade, esse corpo é uma escultura social, é um corpo sujeito a decisões de biopolítica, um corpo tantas vezes também degradado. Nós vimos aqui recentemente, né, a questão do estupro. Enfim, é uma cidade que não tem meio termos, é uma cidade extremamente radical, é uma cidade que, por essa mesma maneira de amar e odiar, né, ela também se distingue porque é uma cidade que se ama, mas também se canibaliza. É uma cidade que, sobretudo, não esconde seu corpo, seu desejo e nem os seus males. Então, acho que essa exposição é muito um retrato do Rio de Janeiro. É uma exposição necessariamente incompleta. Ela é incompleta porque cada um de nós vive um corpo carioca, é um corpo carioca, né? E seguramente cada um de nós tem um imaginário sobre essa experiência de constituir o Rio de Janeiro. Cada um desses corpos, como os nossos, constituem a cidade do Rio de Janeiro. Então, eu queria mais uma vez agradecer ao Milton Guran e à equipe pela curadoria, bastante significativa, porque quantos são os artistas, Milton? São 164. 164 artistas, 828 fotos, que dá também um pouco a dimensão desse processo. Dizer que o MAR tem se focalizado muito na constituição de uma coleção de fotografia. Os artistas que desejarem doar suas obras através de uma cópia em papel serão muito bem-vindos, né? Aqui nós temos o Evandro, um doador emérito, o próprio Guran, né? Enfim, e pensar que essa exposição também falará durante os Jogos Olímpicos, nos apresentará. E queria também agradecer ao patrocinador, né, o Banco JP Morgan, que tem uma tradição nos Estados Unidos com a fotografia. Esperamos que isso seja também o começo de uma longa história com o MAR e o apoio. Esse apoio que, na verdade, é a conversão do capital financeiro em capital simbólico. Então, agradeço a presença de todos e passo de volta.
Bom, muito obrigado também. Eu vou pedir, então, a Clarissa... Bom, gente, então, olha, muito obrigado. Desfrutem, desfrutem. Isso tudo foi feito para vocês, para a cidade. Muito obrigado a todos. Bom dia.